Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Legal, vamos lá. Vamos falar um pouco mais de filtragem e a gente vai agora escolher os nossos filtros, tá? Nós vamos começar naturalmente falando das filtragens contínuas ainda, tá? Para depois a gente ver como que a gente faz com que esses filtros eles adotem a forma de um filtro digital, que é o que nos interessa, tá? Aqui a gente vai falar de dois tipos de filtro, duas formas de calcular um filtro. E a primeira delas é por meio da aproximação de Butterworth, tá? Então é uma forma bastante tradicional, bastante antiga, inclusive, bastante já consolidada e clássica, mas que tem uma aplicação bastante importante ainda em projetos de filtro, tá? Então nós vamos primeiro apresentar esse filtro e depois a gente vai ver como que ele faz o projeto. Mas antes disso, é importante a gente dar uma relembrada do que a gente viu no nosso último vídeo, né? Bom, no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre os conceitos gerais aplicados a filtros, tá? Então a gente conheceu os principais tipos de filtro: filtro passa alta, passa baixas, passa faixa, rejeita faixa. A gente viu também a forma mais básica de fazer filtros de primeira e de segunda ordem, vimos também um pouquinho de implementação desses filtros, tá? E eu acho que o mais importante foi aquela parte da como que a gente vê o projeto por meio do gabarito de filtro, né? Então, o gabarito de filtro é o primeiro passo do projeto de um filtro digital ou de um filtro analógico. A gente precisa determinar o que a gente deseja que o filtro faça e como ele faz, tá? Isso tudo ele é encapsulado por um diagrama que expressa para a gente as principais regiões em que esse filtro vai atuar. E é com base nessa região que a gente vai fazer o projeto do nosso filtro. Muito bem, agora a gente precisa aprender a como projetar um filtro, que inicialmente, como a gente disse, a gente vai partir inicialmente de um filtro passa-baixas, tá? E a partir do filtro passa-baixas a gente vai derivar os outros tipos de filtro. E a gente vai fazer isso por meio de aproximações. Essas aproximações, o que elas dão para a gente? Elas dão uma forma sistemática, analítica, em muitos casos, de projetos de filtro. E a gente vai falar de duas aproximações. A aproximação de Butterworth, que é a de hoje, a aproximação de Chebyshev, que é o nosso próximo vídeo, tá? A principal vantagem dessas aproximações é que elas são analíticas, elas têm uma forma fechada para fazer um cálculo, tem uma metodologia sistemática para você fazer o projeto, e o objetivo sempre é fazer com que a resposta em frequência do nosso filtro ele caia dentro das restrições do gabarito de filtro, que é o alvo do nosso projeto, tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso primeiro aqui para o caso do filtro de Butterworth. Bom, antes da gente começar, a gente tem que falar algumas coisinhas a respeito das várias funções associadas ao projeto do filtro. Quando a gente fala de função, a gente está dizendo aqui de como que a gente expressa a resposta em frequência do filtro para as várias frequências que a gente tem no projeto, tá? Então, a principal delas, naturalmente, é a função de transferência. A função de transferência, T de J ômega, ela me dá a relação de módulo e fase ao longo da frequência para aquele filtro em particular. Naturalmente, como a gente disse, a gente está muito mais interessado na função de ganho. Então, a gente está muito mais interessado no módulo da resposta em frequência quando a gente está fazendo o projeto de um filtro, tá? Majoritariamente vai ser o módulo que vai nos interessar, a fase não vai nos interessar tanto. E esse módulo, naturalmente, ele vem em diagrama de resposta um diagrama de Bode que expressa como que a resposta e frequência desse filtro varia ao longo da frequência. Uma outra função que é muito importante no projeto do filtro é a função de atenuação. Na verdade, a função de atenuação é o inverso da função de transferência. A função de transferência, ela dá basicamente para a gente como que se comporta o ganho do filtro ao longo da frequência, tá? Então, naturalmente, a nossa resposta em frequência desse filtro ele vai vir no diagrama de amplitude em dB pela frequência. Ambas as escalas são logarítmicas, né? Elas são colocadas dessa forma para facilitar a visualização dos principais elementos do filtro.
Mas a função de transferência basicamente é o seguinte: se você tiver uma amplitude no seu diagrama acima de 0 dB, quer dizer que para aquela faixa de frequência o seu filtro está amplificando o sinal de entrada. Então ele está pegando o seno de entrada e está dando um ganho de forma que para aquele seno a amplitude seja maior do que a amplitude do sinal de entrada. Se por outro lado, nesse diagrama de resposta de frequência, para o ganho da função de transferência, a gente tiver um valor menor que 0 dB, isso quer dizer que naquela faixa de frequência o seu filtro está atenuando, ele está reduzindo a amplitude da senoide de saída em relação à senoide de entrada naquela faixa de frequência. Já o grafo de atenuação é o contrário, ou seja, ele é tomado como o ganho, né, o gráfico de ganho a menos 1, o que significa que regiões com menor amplitude implicam que o seu filtro está atenuando menos o sinal. Então, quanto menor o ganho de atenuação, né, a atenuação naquela faixa de frequência, isso implica que menos o seu filtro está interferindo no sinal de entrada. E naquela faixa de frequência, o sinal está passando praticamente com a mesma amplitude para a saída. Quanto maior a atenuação, isso quer dizer que naquela faixa de frequência, menos do seu sinal passa naquela faixa de frequência para a saída do sistema, tá? Ou da saída do seu filtro. Uma outra função que comumente é usada no projeto de filtros, sobretudo quando a gente está usando aproximações, é o que a gente chama de função característica K de J ômega, ou aqui no caso K de ômega, tá? Que é um gráfico que ele tem uma característica intermediária entre o gráfico de resposta em frequência e o gráfico de amplitude. Ele tem uma característica que a amplitude cresce com a frequência e o K de 0 é aproximadamente 0, ou seja, o K na frequência 0 é aproximadamente 0 e ao longo da frequência essa amplitude vai subindo. Então, alguns projetos de filtro, eles usam essa função característica. Basicamente, o módulo de K de J ômega ao quadrado, ou seja, é o ganho do K de J ômega, né, ao quadrado, ele vai ser igual ao A de J ômega ao quadrado menos 1, de novo, a atenuação, o módulo da atenuação ao quadrado menos 1, que está também relacionada com a função de transferência por meio dessa relação aqui, ó, 1 menos módulo de T de J ômega ao quadrado sobre módulo de T de J ômega ao quadrado. Geralmente a gente não usa muito essas conversões entre essas várias regiões aqui. A gente está apresentando aqui apenas as relações, mas daqui a pouco a gente vai ver que, por exemplo, o filtro de Butterworth ele é estabelecido por meio do K de J ômega, mas a gente vai ter mais ou menos uma receitinha de bolo para fazer o projeto, tá? A gente vai chamar de ripple, ou ripple, né? É epsilon, no caso aqui, a máxima distorção de amplitude na faixa de passagem. Bom, se você lembra lá dos nossos diagramas, dos nossos gabaritos de filtro, a gente estabelece no nosso gabarito de filtro a atenuação máxima que a gente aceita dentro da faixa de passagem daquele filtro. Então você pensa lá, por exemplo, o filtro passa-baixas, né? Até a frequência de corte, alguns filtros vão ter características de ir descendo a amplitude ao longo da frequência até você atingir a frequência de corte. Essa atenuação máxima, ou essa região entre a variação do filtro, ou o ganho do filtro nas frequências mais baixas, até a frequência de corte, no caso de um filtro passa-baixas, né? Ou seja, dentro dessa faixa de passagem, a gente vai denominar ripple. No caso de um filtro que ele desce monotonicamente, né, um filtro, por exemplo, de primeira ordem, isso não faz muito sentido, ele só desce, então não seria um ripple naquele sentido de ripple de oscilação. Mas a gente vai ver que alguns filtros, o próximo que a gente vai observar, dentro da faixa de passagem que a gente estabelecer, ele vai oscilando a amplitude ou atenuação dentro daquela faixa. Então esse ripple, ele denomina para a gente exatamente essa máxima distorção de amplitude, essa máxima atenuação dentro dessa faixa de passagem. Bom, a gente pode usar a expressão acima, né, para definir em dB como que vem as expressões para o ganho e para o ripple, tá? A gente não vai mostrar isso aqui. Naturalmente, o que vai acontecer? Exatamente na frequência ômega P, que é a frequência de corte do nosso filtro, ou se a gente estiver usando uma normalização de filtro passa-baixas, que a gente viu lá também, né?
pegar todas as frequências e dividir pela frequência de corte do filtro. Então a gente vai ter esse ômega barra igual a 1. Esse módulo aqui ele vai corresponder ao epsilon. Tá? Então, o meu filtro dentro dessa faixa de passagem, ele vai oscilando a amplitude, mas quando ele chegar na frequência de corte, ele está nessa atenuação máxima dessa faixa. Tá? Então, o K exatamente na frequência de corte corresponderá ao ripple que eu vou ter dentro dessa faixa de passagem. Da mesma forma, o Amax, lembra que o nosso diagrama de filtro tem aquela amplitude máxima que eu aceito, né? Então, a amplitude máxima, obviamente, vai estar relacionada com epsilon, e isso vai se expressar em dB por meio dessa expressão aqui, tá? 10 log decimal de 1 mais epsilon ao quadrado em dB, tá? E o epsilon, né? Se a gente isolar o epsilon aqui dessa expressão, o epsilon vai ser a raiz de 10 elevado ao A max sobre 10 menos 1. Então, basicamente, se a gente pegar as definições da Fórmula 1, né, e aplicar essa definição de ripple, o ripple, né, a amplitude máxima, atenuação máxima, ocorrer exatamente na frequência de passagem, na frequência de corte, e levar isso nas expressões, a gente chega nisso aqui. A gente vai fazer esse trabalho, fica aí como um exercício de álgebra para aqueles mais interessados, tá? Basicamente é pegar esse resultado aqui e aplicar ou na fórmula de função de transferência ou na fórmula do A de J ômega. Bom, eu estou mostrando uma figura aqui, eu acho que a figura é sempre melhor do que as fórmulas, né? Então eu tenho aqui as várias funções de projeto, né? E aí o que acontece é o seguinte, olha só. Essa aqui é a função de transferência de um filtro, passa-baixas. O 10 a 3 aqui, né, 10 elevado a 3, corresponde a 1 kHz, tá, que está em escala em Hz. Então, 1 kHz foi a frequência que foi colocada, por exemplo, de corte para este filtro. Então, esse filtro aqui, até 1 kHz, ele tem uma faixa de passagem, tá, em que as amplitudes dos sinais de entrada até essa frequência, elas sofrem uma influência menor da entrada para a saída. A partir dessa frequência, aí sim, há uma atenuação ou ganho cada vez menor para frequências cada vez mais distantes do 1 kHz. Então, isso aqui é basicamente o gráfico de módulo da função de transferência em dB. Tá? O gráfico de amplitude, o gráfico de atenuação, ele é o inverso do gráfico do módulo da função de transferência. Então, aonde ele apresenta ganho maior, ele dá uma atenuação menor. Naturalmente, como o ganho partindo de 0 dB, que é o ganho 1 nessa função de transferência, a atenuação vai ser 0 dB também, quer dizer, ela nem atenua nem dá ganho. Esse filtro aqui, ele sofre dentro dessa região de passagem uma amplificação que vai de 0 até 1 dB. Então, nessa região aqui, nessa frequência mais ou menos aqui onde está a mãozinha, os sinais eles sofrem um ganho de 1 dB. Isso também se expressa aqui no gráfico de atenuação. Então, quando eu tenho um ganho de 1 dB naquela função de transferência, eu tenho uma atenuação de menos 1 dB. Né? Então, a atenuação negativa é exatamente o ganho positivo. Tá? Naturalmente, a frequência vai aumentando, esse ganho vai diminuindo e, consequentemente, a atenuação vai aumentando. E aqui é aquele gráfico de K de J ômega para esse filtro, tá? Que vem daquela fórmula lá. Tá legal? Então, você vê que ao longo da frequência, né, ao longo das frequências, os ganhos vão aumentando, né? E de forma mais ou menos monotônica nesse caso aqui. Né? Tem uma regiãozinha aqui que tem uma característica um pouquinho diferente, mas essa função de característica que ela vai subindo ao longo da frequência. Bom, vamos relembrar aqui então os nossos gabaritos de filtro, né? Então temos aqui o gabarito de filtro de atenuação e de ganho. De atenuação, vamos começar com o de ganho, né? Que é mais fácil da gente enxergar, está mais acostumado com ele, né? O de ganho, então, é representado pela função de transferência, e essa função de transferência ela tem que passar aqui dentro dessas barreiras, tá? Então, esse ômega p barra igual a 1 é exatamente a frequência de corte normalizada desse filtro passa-baixas. E até essa frequência, essa quina aqui, eu aceito uma atenuação máxima de
menos a max. Então, o ganho máximo que eu posso ter dentro dessa faixa de passagem é de menos a max. De forma que eu estou tendo, de fato, uma atenuação aqui, porque o menos a max é negativo em relação ao 0 dB. Então, a atenuação máxima que eu aceito dentro dessa faixa é a max. Depois eu vou ter aqui uma região de transição, tá? Entre o ômega P e o ômega S barra, né? Essa região de transição entre a região de passagem e a região de rejeição. Na quina da frequência de rejeição, né, desse ômega S, eu tenho aqui, a partir dele, uma atenuação mínima que eu aceito dentro daquela faixa de rejeição. Ou seja, eu preciso, no mínimo, dessa atenuação. Se a gente expressar essas mesmas palavras aqui para o nosso gráfico de atenuação, é o contrário, né? Então, eu tenho aqui o ômega P, a frequência de corte que eu possuo, né? Eu tenho que ter essa atenuação de forma a que ela tenha esse valor máximo de atenuação aqui estabelecido dentro da região de passagem, tem a minha faixa de transição, e a partir dessa quina aqui que vai estabelecer para mim a região de corte, de rejeição de interesse para mim, eu tenho que ter no mínimo essa atenuação a mim, tá? Então, eles são um espelho invertido do outro. Bom, vamos falar então da aproximação de Butterworth. O que a gente está querendo aqui? Essas aproximações, de novo, né, são métodos que foram criados, que foram bolados para que eu consiga estabelecer uma função de transferência que passa dentro do gabarito que eu estabeleci. Então, basicamente, eu vou estar criando uma função de transferência cujos parâmetros dessa função de transferência vão me garantir que eu esteja dentro dessa região. Ou melhor, eu vou estabelecer um método com base nessa função de transferência ou nessa formulação que eu tenho, de forma que, dado o gabarito de filtro que eu estabeleci, que eu tenho de projeto, eu consiga manipular equações e chegar numa função de transferência que cai aqui dentro, tá? E a primeira aproximação é a de Butterworth. É um primeiro jeito de fazer isso, tá? Como que se caracteriza a aproximação de Butterworth? A aproximação de Butterworth, ela tem uma característica monotônica. Aqui tem espectro, tá? Tem um errinho aqui, me desculpe. Tá? Então, ela se caracteriza por gerar um espectro monotônico ao longo de toda a faixa de frequência e apresentar a característica mais plana possível na faixa de passagem. Então, quando Butterworth bolou essa aproximação, ele tinha em mente duas coisas. Vamos pensar no diagrama da função de transferência. Que o ganho da função de transferência vai caindo monotonicamente ao longo da frequência. Ou seja, ele sempre cai. Ele nunca tem nenhuma região que ele está caindo, depois sobe, depois cai de novo. Ele não tem isso. É uma região, é um filtro, que para toda a faixa de passagem ele só cai. E uma outra característica pensada para esse filtro é que dentro da faixa de passagem ele fosse o mais plano possível, ele tivesse o mínimo de oscilações dentro da faixa de passagem. Ou seja, que ele fosse o mais plano possível e que ele caia monotonicamente ao longo da frequência. Essa é a ideia que está por trás do filtro de Butterworth, tá? Bom, a gente não vai mostrar aqui, mas basicamente a função característica desse tipo de filtro, já para frequência normalizada, tá? De um filtro passa-baixa, tudo que a gente está falando aqui por enquanto é para passa-baixas. Depois a gente vai pegar isso e levar para o filtro que a gente quer, tá? Então, basicamente, essa função característica aqui, né? A barra, ela é dada por epsilon, que é exatamente aquele ripple que a gente aceita dentro da região de passagem, w barra elevado a n, tá? Se a gente pegar essa expressão aqui e jogar lá na expressão da amplitude, da atenuação do filtro ao longo da frequência, a gente vai ter que o A ômega barra vai ser igual a 10 log decimal de 1 mais epsilon ao quadrado ômega barra elevado a 2n. E aí a gente observa bem isso que a gente está vendo, o que a gente está querendo do nosso filtro, tá? Note que a atenuação ela vai aumentando ao longo da frequência e ela vai aumentando monotonicamente por meio de uma função logarítmica, tá? Então, essa atenuação do nosso filtro ela só vai crescendo ao longo da frequência. E vai crescendo com 2 elevado a n, tá? Então, n aqui seria a ordem do filtro, tá? E ele vai pegar essa ordem,
multiplicar por 2 e a frequência do filtro vai ser elevada a 2n. Tá? A função de transferência do filtro ela sempre vai ser dada pelo quê? Ela vai ser um ganho estático que eu quero que ocorra na frequência zero, ou seja, é o ganho DC do filtro. Muitas vezes a gente pode querer que o nosso filtro tenha um ganho DC, diferente de 1. Tá? E como a gente se lembra lá, né, a função de transferência é o inverso da atenuação, da função de atenuação. Tá? Então, o que a gente vai fazer no nosso filtro é o seguinte, a gente vai criar um polinômio de atenuação que vai ser o produtório de vários polos. Você está vendo aqui esse S barra, está tudo normalizado pela frequência ômega barra do filtro, tá? Então eu tenho o ômega P, divido todas as frequências por ômega P, isso vai me dar origem ao ômega barra, que é essa frequência normalizada, e aqui eu também vou ter polos normalizados, tá? E aí eu primeiro especifico a função de atenuação, depois eu coloco ela no denominador, já que ela é o inverso da função de transferência, para obter a função de transferência, e faço um ajuste do G0 de forma que esse filtro, ao longo das frequências, ele tenha o ganho estático que eu estabeleci, o ganho DC que eu quero. Tá? Naturalmente, esses polos aqui, eles vão ter parte real e parte imaginária. Por enquanto está um pouquinho enrolado, mas você vai ver que quando a gente for fazer a receita de bolo, tudo fica mais fácil. Estou mostrando aqui para vocês a formulação, exatamente para vocês saberem mais ou menos de onde que vem, da onde que saem as ideias desse filtro. Tá? Bom, então aqui eu tenho a resposta em frequência para filtros de Butterworth, tá? De várias ordens. Então, naturalmente, observe, esse filtro ele sempre cai monotonicamente, ele só vai caindo, tá? Aqui a escala não está logarítmica, tá? Então aqui a escala está em valor absoluto mesmo. Aqui a frequência também não está logarítmica, né? Está numa escala absoluta. E aqui eu tenho ômega barra ômega P. Nesse caso aqui, a frequência de corte do meu filtro é sempre ômega barra igual a 1, tá? Então, essa aqui vai ser exatamente a frequência do nosso filtro. Está aqui em mais ou menos 0,7, né? Então, a gente já sabe que o nosso filtro, na frequência ômega P, ele cai aproximadamente a 0,7 nessa situação. E aqui eu tenho o filtro com ordem 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. O que a gente observa? Que o filtro sempre cai monotonicamente ao longo da frequência. Então a amplitude sempre vai caindo, para todas as ordens. Outra coisa que a gente observa, quanto maior a ordem do filtro, mais dramática é a queda. Ou seja, se eu preciso de um filtro que ele tenha uma região de transição entre a passagem e a rejeição muito grande, eu tenho que aumentar a ordem do filtro. Outra coisa, se você observar, na faixa de passagem, ele é praticamente plano. Ele não tem oscilações aqui na faixa de passagem. Ele tenta fazer com que isso aqui seja o mais plano possível. E quanto maior a ordem, mais plano ele é, até ele alcançar aquela região, né, de transição, né, aquela região em que ele vai começar a ter uma queda bastante abrupta. Tá? Então, a característica do filtro de Butterworth na frequência é exatamente essa. Ser monotônico e de acordo com a ordem, ser o mais plano possível ao longo das frequências. Para aqueles que querem entender um pouco melhor como que o filtro, os polos do filtro se comportam, os polos do filtro no plano S, eles são vistos da seguinte forma. Os polos, eles caminham na parte esquerda do plano S, claro, tem que ser a parte estável, que era um filtro estável naturalmente, né? E esses polos eles vão ficar localizados em uma semicircunferência, né, que está aqui à esquerda, de raio ômega P, que é a frequência de corte, 1 sobre epsilon, que é o ripple do filtro, elevado a 1 sobre n. Então, a raiz enésima de 1 sobre epsilon. Tá? Então, quanto maior a ordem, naturalmente maior é a raiz sobre 1 sobre o epsilon, e esse círculo aqui ele vai ter essa dimensão. Ômega P, 1 sobre epsilon, a raiz enésima dessa expressão. Então, os polos do filtro eles vão ficar caminhando aqui.
Como que esses filtros se distribuem ao longo dessa semicircunferência aqui? Vai depender da ordem do filtro. Se a gente tem um filtro, por exemplo, de ordem 2, que é a figura B aqui, eu só tenho 2 polos. O filtro é de segunda ordem. E aí o filtro de Butterworth ele funciona assim. A separação entre os polos, tá? Então tem um polo aqui P1, tem um polo P2. A separação angular entre esses polos nessa semicircunferência aqui, ela é dada por π sobre o n, em que n é a ordem do filtro. Então no caso π aqui vamos pegar 180 graus, a ordem do filtro é 2, a distância angular entre esses dois polos que estão caminhando em cima dessa semicircunferência ômega-p vezes 1 sobre epsilon, ômega-p, a raiz quadrada de 1 sobre epsilon, é 90 graus. 180 dividido por 2. Vai ter um ângulo aqui, um ângulo aqui. Esse ângulo é dado por π sobre 2n. Então aqui eu tenho 45, 45. Então os polos do filtro eles vão caminhando do eixo real negativo para os extremos, né? o J ômega e o menos J ômega aqui no caso, claro, com esse raio aqui, tá? Então o eixo positivo e o eixo negativo imaginário, tá? Para ficar mais claro, vamos pegar então o filtro de terceira ordem. Então o filtro de terceira ordem tem 3 polos. Esses 3 polos eles vão ser separados angularmente como? Sempre partindo do eixo real negativo. Eles vão ter uma distância de π sobre n. Π sobre n, nesse caso aqui é 180 dividido por 3, que dá 60. Então a separação angular dos polos ela vai ser 60 graus. Então, do P1 para o P2 eu tenho 60 graus, do P2 para o P3 eu tenho 60 graus. Tá? Para n igual a 4, eu vou ter π sobre 4. Π sobre 4 é 180 dividido por 4, que dá 45 graus. Então, esses dois polos aqui que estão compartilhando mais próximos aqui do eixo real negativo, eles vão ter 45 graus entre eles. Esse para esse vai ter 45 graus. Desse para esse também vai ter 45 graus. Ou seja, os polos eles vão partindo do eixo real negativo e vão preenchendo esse espaço aqui, entre eles dividindo o polo 180 graus, que é o semicírculo, pelo número de ordem desse filtro, e vai sobrar um espacinho. Sempre vai sobrar um espacinho aqui, né, entre o último polo e o eixo imaginário, que vai ser tão maior quanto menor a ordem do filtro. Tá? Então, aqui no caso do filtro de ordem 2, isso vale 45. Aqui já vale 30. Aqui já vale 22,5. E assim sucessivamente. Ou seja, na medida que a ordem do filtro vai aumentando, eu vou espalhando cada vez mais polos aqui em cima desse semicírculo, e essa região aqui entre o último polo e o eixo real, o eixo imaginário, o eixo vertical, vai ser cada vez menor. Essa é a cara de como que você distribui os polos do filtro Butterworth no plano S. Bom, então vamos falar como é que a gente faz o projeto, né? Porque vai ficar mais claro como que a gente vê a coisa. Bom, primeira coisa, a gente tem que ter o gabarito de filtro. E no gabarito de filtro vão estar estabelecidos os parâmetros de projeto que a gente tem. Uma coisa que vai estar estabelecida é exatamente o quê? O Amax, ou seja, a atenuação máxima dentro da faixa de passagem. Com esse Amax, eu vou usar aquela equação 4 para achar o epsilon, que é o ripple que eu aceito dentro dessa região. Tá? Essa equação 4 é essa equação aqui, está um pouquinho escondida, mas é essa aqui. Ó. Epsilon é igual a raiz de 10 Amax em dB dividido por 10 menos 1. Então, com o Amax, que é um parâmetro do projeto do filtro, eu acho o epsilon. O próximo passo, usando a equação 6, encontre a menor ordem do filtro, tal que a atenuação na frequência A ômega S barra seja maior que o A mínimo de projeto. Bom, então, antes da gente ver a fórmula, aliás, vamos ter que passar por ela, né? A fórmula é exatamente essa 6 aqui, tá? E eu quero analisar essa fórmula aqui na frequência ômega S barra. E eu quero encontrar qual que é o valor de N, de forma que na frequência ômega S barra, essa atenuação seja maior que o A min. O que eu estou querendo aqui nesse filtro é exatamente isso.
note aqui, ó, eu tenho aqui o de atenuação, né? Então eu tô aqui no meu ômega S bar. Eu tenho essa quina aqui, ó. Essa quina aqui é o mínimo de atenuação que eu aceito nisso aqui. Eu vou usar esse ômega S, que é um valor de projeto que eu tenho, e esse Amin, que é um outro valor de projeto que eu tenho, para descobrir qual que é a ordem do filtro, de forma que o diagrama, na hora que ele passar, ele tenha uma atenuação nessa frequência que seja maior que o Amin. Exatamente para ele não encostar nesta barreira que está do lado de cá. Então, nós vamos pegar esse ômega S barra, que é um valor que a gente tem do nosso projeto. Vamos aplicar nesta fórmula aqui e vamos testar para várias ordens de filtro a menor que atende. Por que a menor? Porque quanto menor a ordem que atende isso aqui, eu garanto que eu não estou encostando na barreira e que meu filtro é o mais fácil possível de implementar. Quanto maior a ordem, mais difícil é fazer o filtro. Tá? E aí, com isso, eu vou testar aqui, tem o ômega S barra, né? Eu vou testar aqui 2 elevado a n, por exemplo, segunda ordem. Então, ômega S barra elevado a 4 vezes o epsilon que eu calculei no passo anterior ao quadrado, mais 1, tiro o log 10 vezes. Esse A que eu obtive aqui, ele é maior que o Amin? Sim ou não? Se não, eu tenho que testar uma outra ordem, uma ordem imediatamente superior, por exemplo, terceira ordem. Se sim, acabou, aquela ordem já serve para a gente. Tá? Esse seria o nosso segundo passo. Bom, feito isso, a gente vai usar essas fórmulas aqui para definir o sigma I barra e o ômega I barra dos polos do filtro. Lembrando que os polos do filtro eles têm esse caráter aqui de caminhar em cima do semicírculo negativo aqui, desse círculo de raio ômega P, a raiz enésima de 1 sobre epsilon. Tá? Então, expressar esses polos aqui no plano S significa encontrar polos por meio dessa expressão. Essa expressão aqui, ela estabelece exatamente as posições de cada um daqueles polos no semicírculo negativo. Tá? Então, sigma I barra, que é a parte real de um polo, e o ômega I barra, que é a parte imaginária daquele polo, ele vai ser dado por epsilon elevado a menos 1 sobre n, em que n é a ordem do filtro, seno de 2i menos 1 vezes π sobre 2n, e o ômega I cosseno de 2i menos 1 π sobre 2n, em que o i vai ser do 1 até a ordem do filtro. Então, eu vou ter 5 polos, por exemplo. Pensa que eu tenho um filtro de quinta ordem. Eu tenho que fazer essa fórmula aqui, caminhar do i igual a 1 até o i igual a 5. Percorrer os 5 polos. Para calcular, eu tenho que calcular isso aqui 5 vezes, para cada um dos polos. Isso aqui vai dar aquele polinômio do AS barra. Então, se você lembrar, o AS barra, né, ele é o produtório do S barra mais cada um dos polos, em que esses polos são aqueles da ordem do filtro, K igual a 1 até N, que é a ordem do filtro. Esse S mais PK barra são exatamente esses polos que estão sendo colocados aqui no semicírculo. Então, se eu tenho um filtro de segunda ordem, eu tenho 2. Se eu tenho um filtro de terceira ordem, eu tenho 3. E as expressões que eu uso para calcular cada um desses polos são essas. Tá? Parte real e parte imaginária. O AS barra vai ser o quê? Vai ser o produto de todos esses monômios que estão aqui. Ó. S menos S mais PK, em que K pode ser 1, 2, 3, 4, 5, dependendo da ordem do filtro. Tá? E o produto de cada um desses monômios me dá o polinômio global que eu preciso. E, finalmente, eu calculo o G0 para fazer aquele ajuste de ganho estático, ganho DC na minha, do filtro. Então, no caso aqui, por exemplo, olha, a gente lembra que a função de transferência do filtro é o G de 0, G0, que é o ganho estático, ganho DC, sobre o AS barra. O AS barra eu calculei no passo anterior, como sendo esse polinômio que eu vou colocar no denominador, e o G0 é um valor estático para fazer com que o ganho dessa função de transferência em S igual a 0, ou na frequência igual a 0, tenha um valor estabelecido. Então, essa aqui vai ser a receita de bolo que a gente vai usar para calcular o filtro. Bom, vamos ver um exemplo.
Acho que o exemplo fica mais fácil de enxergar a coisa do que tudo que eu falei até agora. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Vou fazer um exemplo de projeto. Então vamos lá, vamos para o nosso exemplo. Olha só. Deseja-se projetar um filtro passa-baixas de Butterworth tal que o Amax seja igual a 1 dB, ou seja, a atenuação máxima que eu aceito na faixa de passagem é 1 dB. A frequência de corte desse filtro em Hz é 10 kHz. Tá? O Amin, que é a atenuação mínima que eu aceito na região de rejeição, é 10 dB. E o ômega-S, que é aquela frequência a partir da qual essa atenuação ocorre, é 15 kHz. Ache a função de transferência desse filtro. Bom, primeira coisa, então, a gente vai desenhar o diagrama ou o gabarito de filtro que expressa o projeto do filtro que a gente quer. Esse gabarito de filtro, então, já está normalizado. Olha aqui, ó. Ômega P barra igual a 1. Esse ômega P barra é exatamente todas as frequências dividido pelo FP barra, naturalmente, né? O 2π FP para dar radianos por segundo, tá? Então, aqui eu tenho 1, que é 2π 10 kHz, todas as frequências dividido por isso. Então, no ômega P barra eu tenho exatamente 1. Até 1, eu aceito a atenuação máxima sendo 1 dB. Tá? Então aqui não posso ter mais do que isso, senão eu bato nessa parede aqui. Vou ter uma região de transição, que é do ômega P até o ômega S, ou seja, de 10 kHz até 15 kHz. Então, essa região de transição aqui para mim é só de 5 kHz. Tá? Quando eu chegar no 15 kHz, eu tenho que ter, no mínimo, essa atenuação 10 dB aqui. Daqui para frente, a atenuação tem que ser maior ainda. Tá? E eu tenho que projetar um filtro passa-baixa que faz isso. Bom, nosso filtro normalizado, como a gente acabou de ver aqui, né? O ômega P barra vai ser igual a 1, que é todas as frequências dividido por 10 kHz, né? Em radianos vai dar a mesma coisa, então o meu ômega P barra vai ser igual a 1. E o meu ômega S barra vai ser o quê? Vai ser a frequência Fs dividido por Fp, que é a mesma coisa da frequência ômega S em radianos por segundo dividido pela ômega P também em radianos por segundo. Tá? Isso aqui vai dar 1,5. Então, nosso gabarito de filtro ele vai ter 1 aqui, 1,5, 1 dB, 10 dB. Esse aqui é o gabarito de filtro de atenuação que eu preciso dar um jeito de projetar. Muito bem, estabeleci também a atenuação máxima na banda de passagem e a atenuação mínima na banda de rejeição ou de corte. Vamos lá, agora a gente vai fazer o filtro. Primeiro passo, a gente vai calcular o ripple máximo na banda de passagem. Esse ripple máximo, então, ele vem daquela equação 4 que eu repeti aqui, ó. Epsilon é igual a raiz de 10 Amax dividido por 10 menos 1. Olha, o Amax a gente já sabe. O nosso Amax aqui, ó, é 1 dB. Então, isso aqui vai ser 10 elevado a 1 sobre 10 menos 1, a raiz disso. Isso vai dar 0,50885. Tá? Então, esse aqui é o ripple máximo que eu aceito dentro daquela região de passagem. Tá? Bom, agora a gente vai calcular a ordem do filtro. A ordem do filtro ela vem da equação 6. Então, a gente busca o menor valor de n tal que na frequência ômega S barra a gente tem uma atenuação que é maior ou igual ao Amin. Então, vamos lá. A expressão nossa vai ser o seguinte. Se você pegar lá a equação 6, qual que é a equação 6? A equação 6 é essa aqui, ó. A ômega barra é igual a 10 log de 1 mais epsilon ao quadrado, ômega barra elevado a 2n, isso está em dB. Então, vamos pegar essa expressão e vamos aplicar para o ômega S barra. dez log de 1 mais epsilon ao quadrado. Note, o epsilon a gente tem da expressão anterior. 1,5, que é o ômega S barra, elevado a 2n. Isso aqui tem que ser maior ou igual a o Amin, que é 10 dB. Então, isso aqui tem que ser no mínimo 10 dB quando a gente fizer a conta. Bom, se a gente pegar o n igual a 4, vamos pegar um filtro de quarta ordem. Você vai ver o seguinte.
a ômega S barra para o n igual a 4, ou seja, quando eu pegar aqui 1,5 elevado a 8, mais vezes o epsilon ao quadrado mais 1 log vezes 10, quando eu fizer essa conta, isso aqui vai dar 8,83 dB. E a gente precisa de 10. Então, ordem igual a 4 não serve. Claro que você pode começar de 2, você ia ver que não ia dar certo também, o 3 também não ia dar certo, o 4 não deu certo. Agora a gente vai tentar um acima, que é o 5. Claro que eu comecei do 4 porque eu sabia que até o 4 já não dava certo. Aí, para ganhar um pouco de tempo aqui com vocês, eu comecei do 4 e aí eu vou pro 5. Naturalmente, você vai ter que fazer esse exercício. Você vai chutar uma ordem baixa, terceira ordem, segunda ordem e vai ver se dá. Se não der, você vai subindo progressivamente, vai fazendo aquela conta até você alcançar. Então, aqui no caso, por exemplo, com N4 não dá. Só tenho 8,83. Quando n é igual a 5, o A em ômega S barra já é 12,02 dB, que é maior que 10 dB que a gente estabeleceu. Então, a nossa ordem do filtro precisa ser de quinta ordem. Eu poderia fazer um filtro de sexta ordem, de sétima ordem, oitava ordem? Sim, todos eles atenderiam. Muito melhor isso aqui. Mas, quanto maior a ordem do filtro, mais difícil é implementar esse filtro, maior fica a expressão dele. Então, do ponto de vista de simplesmente obter um filtro que você não bata na parede, esse filtro de ordem 5 funcionou. O próximo passo agora é o quê? Você vai pegar a equação 8, que é essa aqui, e vai testar isso para os 5 polos que você tem que calcular. Então, o I vai sair de 1 até 5, e com esse I de 1 até 5, você já sabe quanto que vale o valor de epsilon, você já sabe que o n é igual a 5, o I é um número de 1 a 5, e aí você vai fazendo essa conta aqui, essa conta e essa conta, para cada um desse I variando de 1 até 5. Isso vai dar a parte real e a parte imaginária dos seus polos. Que depois que você fizer a continha, você vai chegar nesses caras aqui. Então eu tenho 4 polos complexos conjugados, P1 e P2, que é 0,3537 mais ou menos J 1,09, tá? Outros dois, 0,93 mais ou menos J 0,67, 0,67, e um polo real, 1,14. Se você observar, o que está acontecendo é o seguinte, lá naquele diagrama nosso lá de polos, o filtro de quinta ordem ele vai ter um polo aqui, no eixo real negativo, e 4 polos complexos conjugados. 2 a 2. Tá? Então, 2 complexos conjugados, outros 2 complexos conjugados. Tá? Então, essa distribuição de polos em cima do semicírculo, ela vem exatamente dessa expressão aqui. Uma vez que você achou os polos, o que vai acontecer? A função de atenuação, ela vai ser o quê? Vai ser o polinômio dado por esses polos aqui. Então, por exemplo, esses dois polos aqui são 2 polos complexos conjugados. Quando eu fizer S mais P1 barra vezes S mais P2 barra, eu vou ter S barra ao quadrado mais 0,707 S barra mais 1,31. Esse é o polinômio que vem desses dois polos. Esses outros dois polos vai ser o quê? S mais P3, que é, por exemplo, o 0,93 mais J 0,67, vezes S mais P4, que é o 0,93 menos J 0,67. Quando eu faço esse produto desses dois polinômios, eu chego nesse polinômio aqui, ó. S barra ao quadrado mais 1,85, S barra mais 1,31. E o polo real, que é S mais P5. S barra mais 1,1447. Tá? Então, esse aqui é o meu polinômio normalizado de atenuação. É o polinômio que garante que eu estou passando dentro dessa fronteira. Tá? Bom, note que agora eu posso voltar. Eu fiz a normalização ômega barra igual a ômega sobre ômega P. Então, em Laplace, a gente tem o quê? Que o S barra vai ser o quê? O S sobre ômega P. É a mesma normalização, né? Eu estou normalizando em frequência. Então, o meu S barra também é uma frequência de Laplace normalizada pela mesma frequência ômega P. Então, onde aparece S barra na minha função de normalização,
Basta que eu substitui, né, por S sobre ômega P, que é a frequência que eu usei para normalizar. Então, se eu pegar isso aqui e jogar na minha expressão lá do AS barra, né, eu vou chegar que o AS, né, olha aqui, ó, S sobre ômega P, lembra que é o S barra, então é S sobre ômega P ao quadrado, faço isso para toda expressão, tá? E depois simplesmente tiro o ômega P, fatoro ele, chego aqui, ó, S ao quadrado mais 0,707 ômega PS mais 1,35 ômega P ao quadrado, vezes S ao quadrado mais 1,85 ômega PS mais 1,31 ômega P ao quadrado, vezes S mais 1,14 ômega P sobre ômega P à quinta. Note que agora a minha função AS, a função de atenuação, ela já não está mais normalizada, ela já está para a frequência ômega P que eu escolhi. Tá? Então ela já está para aquela frequência lá 2π 10 kHz. Desculpa, 2π vezes 10.000 radianos por segundo. Tá? Bom, a função de transferência, então, é o quê? É um G0, que é um ganho de normalização, tá? Vezes o inverso do AS, que é pegar essa expressão 10 aqui e inverter. Ômega P à quinta e o numerador, que era o denominador do AS, vai para o denominador da função de transferência. Bom, agora eu tenho que ajustar o G0, tá? O G0 eu não defini nada para ele. Se você vê aqui no nosso gabarito de filtro, né, na nossa especificação de projeto, a gente não falou nada sobre o ganho estático do filtro. A gente não estabeleceu nada para ele. Então a gente vai usar aqui simplesmente, olha, se eu não falei nada, eu vou considerar que o meu filtro, o ganho DC do meu filtro, quando ele tiver frequência 0, ele vai ter um ganho unitário. Então vamos ver o que a gente faz. Tá? Então o meu filtro vai ter 0 dB em ganho DC. Ou seja, se eu colocar 1 volt na entrada, vai sair 1 volt na saída. Tá? Perdão. Então vamos fazer isso aqui. Tá? No caso aqui, como eu não estabeleci nada para o filtro, eu vou calcular o G0 de forma que o ganho estático do filtro seja 1. Poderia ser outro valor? Poderia. Escolhi 1. Tá? Como isso aqui não foi estabelecido, estou colocando aqui como sendo um ganho estático do filtro igual a 1. Ou seja, o T de 0 tem que ser 1. A função de transferência na frequência 0 tem que valer 1. Então eu pego aqui onde tem S, tudo faço 0. Onde tem S, eu 0. Isso aqui vai me dar o quê? Em T0, eu vou ter G0, ômega P à quinta, 1,31 ômega P ao quadrado. Note que vai sumir esse cara, só vai sobrar 1,31 ômega P ao quadrado. Quando S vale 0, que é o ganho estático, ganho DC, esse cara some, só sobra 1,31 ômega P ao quadrado. 1,1447 ômega P. Tá aqui. Então, ômega P vai cortar, né? Ômega P à quinta aqui, tem ômega P ao quadrado, ômega P ao quadrado, ômega P. Então, tem ômega P à quinta também. Então, vai cortar numerador e denominador. E aí, eu vou fazer com que esse T0 aqui valha 1. Como eu estou fazendo isso aqui valer 1, o G0 tem que ser 1,47 vezes 1,3103 ao quadrado, que é exatamente a conta que está aqui no denominador, né? O G0 vai ter que dar exatamente o que está aqui no denominador, depois que eu cortar o ômega P no numerador e no denominador. Pronto, acabou o projeto. Tá? Então, com essa função de transferência G de 0 com esse valor e os polos alocados dessa forma, eu garanto que o filtro ele passa exatamente dentro desse gabarito de filtro. Tá? Então, ele vai passar aqui exatamente dentro do gabarito. Note que aqui no caso eu até já tinha especificado o G de 0, né? Note que na frequência 0 eu tenho 0 aqui, né? Eu tenho 0 dB aqui. Então o ganho tem que ser estático, tem que ser 1 mesmo. Né? Então nesse caso aqui, pelo diagrama que eu desenhei, está especificado, mas aqui na definição do projeto não estava, então foi uma consideração válida, né? Então, esses são os passos para a gente fazer esse projeto. Aqui está a função de transferência final, tá? Todo o passo, tá? E agora estou mostrando para você como é que é a resposta em frequência deste filtro. Tá aqui a resposta em frequência do filtro. Note que ele sempre cai monotonicamente.
A frequência de corte é exatamente 10 kHz, que é o 10 kHz, está neste ponto aqui. A região está bastante plana até 10 kHz. Eu tenho uma transição bastante abrupta entre 10 e 15, né? Então, para eu ver se o meu filtro está sendo, se ele está atendendo o gabarito mesmo, está aqui desenhado o gabarito. Aqui está a atenuação máxima que eu aceito na região de passagem, que é 1 dB, né? Está aqui a fronteira da região de passagem e está aqui a fronteira da região de rejeição. Então, ela começa em 15 kHz. Em 15 kHz eu tenho que ter, no mínimo, uma atenuação de 10 dB. Tá? Então, está aqui a outra fronteira. E o filtro passa, ele raspa aqui, porque foi exatamente isso que a gente fez no projeto. A gente estabeleceu o epsilon sendo exatamente este ponto aqui. Ele raspa aqui e passa direto. Lembra que lá quando a gente estava calculando a ordem do filtro, a gente tinha conseguido algo em torno de 12 dB nesse ponto. Então está acima do 10 dB, ele passa um pouquinho acima. Né? Então o filtro atendeu perfeitamente o gabarito de filtro. Tá? Bom, então é assim que a gente faz o projeto do filtro Butterworth. São essas as ideias, é essa receita de bolo, tá? E até esse momento a gente já está falando de filtros passa-baixas, tá? Então, por enquanto, e a gente vai fazer isso também para a nossa próxima classe de filtro, a gente vai fazer ainda para filtro passa-baixas. O que a gente vai ter que fazer depois é como que eu pego este gabarito de filtro aqui, ou melhor, como que eu pego um gabarito de filtro que é de um filtro geral, um passa-altas, um passa-faixas, um rejeita-faixas, e eu faço o projeto, porque eu vou usar as mesmas expressões para fazer o projeto. Eu vou normalizar o filtro como filtro passa-baixa, vou fazer o projeto igualzinho que a gente fez aqui, só que ainda está faltando um passinho final, que é pegar este gabarito, que é o gabarito normalizado, por assim dizer, ou melhor, este gabarito, que é o gabarito normalizado, né, que é onde a gente faz o projeto do filtro, e depois eu vou ter que fazer uma transformação para levar esse gabarito pro gabarito de projeto meu, pro gabarito passa-faixas, pro gabarito passa-altos. Já fazer isso em breve. Bom, é isso aí. O que eu recomendo para vocês agora, dê uma lida de novo, escutem de novo esse áudio aí, veja mais ou menos como é que faz o projeto, tenta repetir o projeto, tenta fazer o projeto, um outro projeto usando outros critérios ou outro gabarito de filtro passa-baixas, né? Mexe um pouquinho aqui numa max, numa min, nas frequências para você ver como é que se processa a coisa, para você aprender a ordem e tal, né? E isso vai dar traquejo para vocês fazerem o projeto que a gente vai precisar em breve, tá bom? Nosso próximo passo agora é estudar uma outra classe de filtro e depois fazer essas conversões que a gente está propondo para vocês. Vamos deixar isso para um outro momento. Por enquanto a gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau.